Boa tarde, boa noite a todos. Eu quero começar por agradecer a honra do convite que me foi feito e agradeço também à irmã Helena Maria por nos recebermos aqui nesta casa. Confesso que na minha vida é a primeira vez que eu venho com umas notas sobre umas coisas que quero dizer e não vou dizer nada daquilo que tinha planeado. Porque confesso que ouvi com um gosto absolutamente, digamos, impossível de medir aquilo que o João Aníbal acabou de dizer. O João Aníbal, em poucas palavras, disse muitíssimo. Está aqui um manancial, digamos, há uma verdadeira, digamos, referência sobre como olhar para a educação. Aliás, verdadeiramente este livro, a história da pedagogia, em si é a história da educação. Houve coisas que eu vou comentar um pouco a propósito daquilo que o João Luís disse, o João Aníbal disse, e extravasar um bocadinho para aquilo que tem sido um pouco a nossa reflexão, feita em conjunto, ultimamente, também com ele. Aprendi muito com este livro. Tenho aprendido muito nas conversas que temos tido. Mas houve duas coisas que disse que eu acho que são tudo. Falam dele e falam da visão que ele tem e que nós devemos ter sobre o que deve ser a educação. Foi quando ele falou da irmã Margarida e falou em dei tudo. Dar tudo, digamos, é um pouco, digamos, aquilo que o caracteriza. Dar tudo em tudo. Quer dizer, a generosidade que ele dá é aquilo que define um grande professor. Todos nós sabemos o que é um grande professor, o que é uma grande professora. É aquele professor e professora que dá tudo. E em certas escolas muito más, essas professoras e esses professores destacam-se de uma maneira impressionante por tudo aquilo que o João Aníbal disse. Marcam os alunos. Marcam os alunos não no sentido de os limitar, mas de os libertar. Lhes dá a capacidade de acreditar em si, a capacidade de serem eles os autores do seu livro de vida. Isso é que é realmente absolutamente marcante. Não é? Falou também no criar uma relação. Criar uma relação, porque é através dessa relação que se enriquece uma pessoa, que se lhe dá, digamos, essa capacidade de escolher. Falou em princípio, eu não quero, digamos, falar muito mais sobre isso, porque acho que aquilo que ele nos disse foi dito de uma maneira tão bonita e tão rica que quase que tenho medo em tocar naquilo que ele disse. Mas a verdade é que eu acabei por conhecer o João Aníbal e, como muitos de vós que o conhecem, é impossível nós não ficarmos impressionados com a sua generosidade, a sua forma de estar. E qualquer coisa, é daquelas pessoas com quem se faz uma viagem e sempre se ganha alguma coisa, não é? É daquelas pessoas com que, digamos, vale a pena fazer uma viagem comprida de automóvel porque chega-se ao fim e ainda não se falou tudo. Porque, pela riqueza, digamos, do diálogo que se estabelece. Um diálogo que não é impositivo, em que não há uma preocupação de impor ideias, mas há, de facto, uma atitude de ouvir e refletir e aprender. Ele é um aluno interno. Ele mostrou ser um grande professor, mas ele é um aluno interno. Está sempre disposto a aprender e a enriquecer-se. É claro que eu não posso deixar de falar um pouco na liberdade de aprender e ensinar, aliás, com que ele termina o livro de uma maneira muito interessante. Porque, de facto, está aí o caminho do futuro de Portugal. Eu sei que é difícil as pessoas perceberem isso. Muitas vezes estamos muito preocupados com o dia-a-dia, e o dia-a-dia realmente tem que ser vivido e as dificuldades do dia têm que ser ultrapassadas, mas nós teremos sempre problemas amanhã e no dia seguinte, se nós não mudarmos a forma como cada português vê o seu papel na nossa comunidade. E esse papel tem que ser um papel, ao mesmo tempo, de liberdade, de verdadeira cidadania, no sentido de ter capacidade crítica, como foi aqui dito. Porque educar, como o João Luís já definiu, é dar uma bússola às pessoas. Uma bússola para as pessoas escolherem o seu caminho.
Mas eu, para as pessoas escolherem o seu caminho, com uma bússola, tenho que lhes dar primeiro, ensinar-lhes o que é o norte magnético, para elas acertarem a bússola. E o que nós verificamos em muitas escolas portuguesas, e isso reflete-se depois nas crianças e nos jovens, porque o principal problema que nós temos em Portugal é que as nossas pessoas, os nossos jovens, os nossos, enfim, adultos já, que entraram na sua vida ativa, com uma exceção de uma minoria que existe sempre, a maior parte deles não estão preparados para as exigências do mundo que temos hoje em dia. Porque a educação, com base no planeamento central, que morreu no mundo, nem sequer a China hoje tem planeamento central, do ponto de vista económico. O planeamento central que ainda temos na educação, ele acaba por não servir as necessidades. Porquê? No tempo da sociedade industrial, em que a produção era feita em série, estava certo, de certa maneira, em termos puramente produtivos, mesmo sacrificando as pessoas, porque não criavam verdadeiros cidadãos, que numa produção em série, as pessoas fossem ensinadas a trabalhar em série de uma forma perfeitamente bem definida. E a educação maciça, que servia, digamos, a época da economia industrial, não serve os tempos em que vivemos, em que a produção em série cada vez mais é feita por máquinas e o verdadeiro valor está em quem concebe as máquinas, quem concebe o software. E, portanto, cada vez mais nós precisamos de pessoas capazes de exercerem as suas capacidades de decisão, portanto, criticarem, não naquela crítica fácil de destruir, não é isso, de ter uma capacidade crítica, isso é uma capacidade de discernir e portanto, de escolher. E isso é incompatível com uma educação que é para produzir pessoas em série, em que tudo é igual. Ora, isso só é possível se não houver planeamento central. Só é possível quando as escolas e os professores forem livres, cada um, de ensinar de acordo com as necessidades concretas de cada criança. Como dizia o João Aníbal, centrando a educação no aluno concreto. E, portanto, quando tivermos o Governo e o Ministério da Educação a falar dos alunos, e a não falar das escolas, não falar dos professores enquanto funcionários, mas falar dos professores enquanto centro da transmissão de uma vivência, não é? Porque eu preciso de uma bússola, tenho que transmitir às crianças e aos jovens uma bússola, portanto, e essa bússola tem que estar adaptada à vivência que eles têm, portanto, tem que ser feita em ligação com a família, com a comunidade local. E isso não é possível se as escolas e os professores não forem livres de adaptarem aquilo que é, digamos, a sua função às necessidades concretas de cada um. Depois, as crianças, os jovens, como adultos, irão escolher. Uns querem ir para o oeste, outros querem ir para o leste. Tudo bem, num espaço de liberdade, temos que aceitar isso. Mas eles só sabem escolher se tiverem primeiro acertado o norte magnético. E o que nós temos é um número crescente de pessoas, de crianças, de jovens adultos, que são como o catavento e que variam consoante, digamos, o vento sopra, isto é, em consoante as modas, consoante a pressão, inclusivamente cultural, que os meios, enfim, de comunicação muitas vezes condicionam a própria liberdade das pessoas. Portanto, eu não quero demorar muito, mas quero dizer que é com enorme gosto que aceitei este convite. Para mim, foi, digamos, uma honra. E depois, em particular, de eu ouvir, eu acho que o contributo que ele deu e que esperemos que vai continuar a dar, porque é através deste testemunho concreto de pessoas que nós, a pouco e pouco, vamos semeando e a planta irá crescendo e eu até acredito que nós, mais cedo do que possamos esperar, vai haver grandes alterações na forma como o sistema educativo está montado em Portugal. Porque se as pessoas não se convencerem de que é preciso libertar as escolas e responsabilizá-las, libertar os professores e responsabilizá-los, tratar os professores como uns cidadãos centrais na sociedade e não como uns funcionários de repartição, e os professores também vão, a pouco e pouco, perceber isso, como aconteceu em muitos outros países. Sabem com certeza, pelo menos os mais velhos, que nós,
em Portugal, até ao 25 de Abril, seguimos muito o modelo francês. A partir de 74, não podíamos continuar com um modelo que não fosse socialista, social-democrata, e passámos a copiar o modelo sueco. O modelo sueco era muito igual ao modelo francês, apenas com umas pequenas alterações. Ora, é impressionante quando vimos que a Suécia, já nos fins dos anos 70, mas em particular ao longo dos anos 80, começa a perceber de que o sistema centralizado de educação, uma escola oficial, única, toda igual, sem concorrência entre as escolas, uma concorrência com um papel fortíssimo do Estado, enquanto árbitro, obviamente, não é? E regulador, e garante de que todas as crianças têm acesso à educação com qualidade, garante dessa qualidade, não é? A sociedade, no seu conjunto, foi capaz de abordar, de analisar, perceber os problemas e mudar totalmente o paradigma. E hoje vive com total liberdade de aprender e ensinar, com concorrência total entre as escolas, com o papel, obviamente, central do Estado, apenas como garante da qualidade, regulador e também financiador, mas através dessa flexibilidade, a Suécia atingiu níveis educativos e capacidade de responder aos desafios das sociedades, não só economicamente, mas também culturalmente, de um mundo globalizado como em outro país. É curioso que hoje mesmo, e essas coisas às vezes são interessantes, num jornal, há um artigo publicado por um grande economista americano, que é o Jeffrey Sachs, e o título chama-se As Gerações Perdidas. Ele fala da América, mas podia estar a falar de Portugal. E compara os Estados Unidos com a Suécia. E a diferença que ele encontra sobre a forma como são produzidas nos Estados Unidos, que têm problemas gravíssimos, que são um país enorme, com espaços de excelência que nós não temos tanto em Portugal, e, portanto, tem uma capacidade que, obviamente, nós não temos. E reparem como ele termina. Eu vou só mudar a palavra América para Portugal. Termina assim o artigo. Uma das realidades mais chocantes dos últimos anos é que a América, diz ele, eu digo Portugal, tem atualmente um dos níveis mais baixos de mobilidade social entre os países mais ricos. Que é as pessoas que nascem e vivem em ambientes cultural e economicamente, socialmente mais deficitários, a sua capacidade, se tiverem essa capacidade, de progredirem e subirem na sociedade. Nós, em Portugal, temos esse problema. O mais provável é que as crianças que nascem pobres permaneçam pobres e as crianças que nascem ricas venham a ser adultos ricos. Em Portugal fala-se muito sobre pobres, mas tudo se faz para criar uma estrutura, inclusivamente educativa, que favorece isto mesmo, a manutenção dos pobres. Mas eu volto a esse tema. Diz ele assim, a terminar. Esta distância intergeracional equivale a um profundo desperdício de talentos humanos. A não ser que mude o rumo, a longo prazo, a América, eu digo Portugal, vai pagar o preço. Nós já estamos a pagar. Investir nas suas crianças e jovens permite alcançar o maior retorno que uma sociedade pode ter, quer em termos económicos, quer em termos humanos. Quer dizer, às vezes, quando eu penso nas elites portuguesas, aqui eu, enfim, peço licença por pertencer, e não sei se não devo ter vergonha. É evidente que há coisas que estão a mudar. E eu não posso deixar de dizer que, nos últimos anos, e atualmente, o Ministro da Educação, ele sabe muito bem aonde é que é preciso chegar. Ele está como o Infante Dom Henrique, sabe muito bem onde é que está a Índia. Mas, para chegar à Índia, teve que ir primeiro para o Sul. O que está a acontecer é que, de facto, o que está a ser feito na educação não é para o Oriente ainda. Admito que seja para o Sul e que depois se vir. Pelo menos sei que não é para o Norte. Portanto, há esperança de que tenhamos um caminho para lá. Agora, se vamos ou não vamos descobrir que depois do Cabo das Tormentas temos as boas esperanças, não sei. E isso continuo a não saber, porque não vejo sinais absolutamente claros de que há a mesma intenção de, mal seja possível, de virar, de facto, para o Oriente. Se não virarmos, não iremos descobrir a Índia e toda a epopeia, digamos, de Portugal.